Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 24. Joel 2, 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Amém? Só até aí. É curioso, e um pouco até com relação à palavra, né? Gostaria de chamar a atenção ainda sobre a palavra. Nós estávamos falando daquela coincidência, e eu quero chamar a atenção um pouco sobre a palavra, porque, embora nós cremos em revelação, claro, somos pentecostais, vou até falar um pouco sobre isso aqui, mas hoje em dia muitas pessoas têm uma atração anormal, né, sobre aquela revelação específica, tradicional, onde alguém diz, olha, o Senhor está falando. Tanto que uma igreja lá perto de casa tem lá, quarta-feira, culto de revelação. E eu imagino que muitas pessoas vão naquela igreja naquele dia por causa do culto de revelação, quarta-feira. Quando, na verdade, o termo profecia é falar em lugar de alguém. Então, aí, estar falando em lugar de alguém é uma profecia. E quando estamos pregando, toda aquela pessoa que está pregando, e essa é uma das formas mais comuns que nós podemos dizer que Deus traz profecia à igreja através da pregação, onde Deus quer falar algo e fala através de alguém. E como eu falei dessas coincidências e muitas outras, quantas vezes aquelas pessoas que pregam, alguém diz assim, olha, naquele dia, naquela noite, eu estava precisando de ouvir aquela palavra. Amém? Deus mandou aquela pessoa aquele dia falar e falou, olha, o que você falou foi importante para mim. Então, ali está uma profecia transmitida dessa forma, a forma mais comum. Embora aquela outra acontece, somos pentecostais, assim cremos, mas essa tem sido a mais comum. Passando a falar então do nosso texto, a Bíblia fala muito de restituição. Este texto nos fala de restituição, e como até mesmo a que eu falei ainda sobre aquela palavra do ano passado, também falava de restituição, porque o tema do ano passado, que estava em Gênesis capítulo 26, embora o tema do ano não era esse, mas em Gênesis 26, versículo 17, por favor, pode colocar aí Gênesis 26, 17, diz o seguinte, então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Preste bastante atenção, irmãos, por favor. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Amém, irmãos? Nós vemos aqui um exemplo claro de restituição, de restauração. Meu irmão, naquela época, e quando eu preguei sobre esse texto, naquela época eu falei, a importância da água era o mais importante. Eu não vou dizer era uma das coisas mais importantes, porque não era a coisa mais importante. A água era o bem mais precioso, a cidade surgiu em torno da água, nós falamos tudo isso. Agora Abraão cava poços, é uma bênção, é a maior prosperidade, vamos dizer, é o petróleo da época, e tamparam os poços, mas esse texto diz que Isaque, seu filho, foi lá e reabrir os poços. E aí tem todo um contexto, uma história, uma situação, uma luta, mas ao final há a bênção. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos prosseguir. Essa é uma das muitas restituições, uma das muitas restaurações que existem na Bíblia, uma das muitas. Aqui está, no Velho Testamento. Salmo 126, abra sua Bíblia no Salmo 126. Todo o Salmo 126 fala de restituição, fala de restauração, fala de um contexto de restituição e restauração. São muitas as situações. Salmo 126. Eu vou ler todo ele. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É maravilhoso a Bíblia, né? Ela tem uma linguagem poética. Olha como é bom, né? A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, estávamos como quem sonha, né? E vai continuando.
Então, entre as nações se dizia grandes coisas, o Senhor tem feito por eles. Isso ainda hoje tem acontecido. Versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia, glória a Deus. Está vendo aqui um exemplo de restauração, de restituição, de um povo que voltava do cativeiro, restaurando a sua terra. Todo esse salmo tem um contexto e fala de restauração, fala de restituição. Meu irmão, a igreja, a serviço da obra de Deus, ela é um lugar de restauração, de restituição. Nós vimos todos aqueles que trabalham na igreja, que servem na igreja, têm o privilégio de ver restauração, restituição. Eu já vi isso muito em minha vida. É uma das provas de que Deus está nesse negócio, está nesse meio. Por exemplo, estudos. Quantas pessoas estavam sem estudar, deixaram de estudar 20 anos, às vezes mais. E não é coincidência que uma vez que se converteram, voltaram a estudar. E terminaram seus estudos e foram à frente. Quantas pessoas eu conheci no meio da igreja, crescendo eu dentro da igreja, vendo assim, pessoas que tinham uma história, que largaram, voltaram a estudar. Situação financeira. Quantas pessoas nós conhecemos que falou, olha, as coisas que eu consegui, a casa, o carro, a estabilidade, foi depois que eu me converti. Foi depois que eu entreguei a minha vida para Cristo. Foi em meio à igreja. Alguns até dizem o seguinte, eu ganhava mais quando não era crente. Mas eu não tenho nada daquela época. Mas as coisas daquela época eu não tenho. O dinheiro é como diz a Bíblia, é como que colocando em um saco furado. Então nós vemos testemunhos da situação financeira. Casamento, família. Pessoas que o casamento, a família estavam destruídos, ou estava se destruindo. E em meio à igreja, em meio à obra de Deus, nós vemos restauração, nós vemos restituição. Amém, irmãos? Como certa vez diz que um pastor e um ateu na Europa, depois de um grande debate, um ateu conhecidíssimo, muito célebre, um pastor muito conhecido, o pastor simplesmente falou, olha, me mostra alguém, me mostre pessoas que o seu ateísmo mudou a vida, fez algo de bom, que eu posso te mostrar milhares de pessoas que a fé em Deus, que a minha fé, que a fé em Deus, que a fé em Cristo mudou a vida deles. Amém, irmãos? Para que serve esse ateísmo se não muda, se não faz nada de bem? Há uns textos, uns vídeos de Cecília Meirelles, falando situações assim com relação à fé. Outro caso de restauração de Deus, vamos ver mais casos de restauração de Deus na Bíblia. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Abra sua Bíblia, Malaquias capítulo 4, versículo 6. Como eu disse, há muitas referências na Bíblia, falando de restauração, de restituição. Ou seja, esse tema é bíblico. Embora eu vou chamar a atenção, eu vou comentar algo curioso daqui a pouco, mas é bíblico, restauração, restituição. Malaquias 4, versículo 6 diz, um texto maravilhoso, uma profecia que poderia ser aprofundada, alguns dedicar toda a sua vida a tentar entender, se cumpriu, está se cumprindo, vai se cumprir, talvez tudo isso, mas diz assim, ele, ali no finalzinho do Velho Testamento, tem essa profecia, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém, irmãos? Olha que bênção de restauração, de restituição. Irmão, isso é propósito de Deus, ou seja, há essa profecia que eu entendo, na minha visão, que se cumpriu e se cumprirá, está se cumprindo. O cristianismo mudou o mundo. O mundo cristão é um outro mundo. Estudos foram feitos, o mundo mais próspero, mais inteligente, que mais prosperou, que mais trouxe benefícios, é o mundo cristão. Coincidência? Não. Os países, a cultura cristã foi que desenvolveu este mundo, a qualidade de vida social, em todos os níveis, com relação à mulher, ao reconhecimento da mulher, cristão.
Na educação, na ciência, em tudo mais. Então nós vemos bênção em torno disso. E esse texto fala que ele converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais ao filho, ou seja, restauração, restituição. Aleluia, glória a Deus. Promessa de Deus, está vendo? Promessa de Deus, bênção, que se cumpre de várias formas, em vários níveis. Pode se cumprir dentro de uma casa e pode se cumprir de uma forma global, ampla, maior, né? Vários sentidos. Agora, a restauração, a restituição, meu irmão, pode ter algo da nossa parte, pode exigir algo da nossa parte. Algo da nossa parte pode ser necessário. Há um entendimento, uma teologia, uma graça barata, aonde parece que a gente não faz nada. É robô, totalmente programado, totalmente determinado, um determinismo puro e amplo, e que a gente não faz nada porque é só a Deus dê glória, e realmente só a Deus dá glória. Mas isso não quer dizer que Deus não espera algo de nós. Sim, espera. Por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 2, fala de uma restauração, fala de uma restituição, mas como diz o texto? Daniel capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Curioso, né? As profecias bíblicas, né? Estava determinado que ia acontecer, o prazo que ia durar, ele entendeu, os livros eram raros, eram difíceis, o acesso, o entendimento, ele entendeu a revelação de Deus. Aí ele diz, olha o que diz o versículo 3. Voltei-me o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Amém, irmãos? É a vontade de Deus, tem uma profecia de que aquilo é a vontade de Deus. Ainda assim, o que Daniel faz, entendendo que aquilo era a vontade de Deus e tudo mais, ainda assim ele diz, voltei-me com o rosto a Deus, para buscar com oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza. Há algo da nossa parte. Algumas pessoas dizem, é a vontade de Deus, esse menino, esse homem se converter, então pronto, lava minhas mãos. Se Deus quiser, ele vai converter essa pessoa, se não quiser, não vai. Pô. Alguns pastores, já vi até mesmo pregando, entendimento da teologia, assim, olha, se é a vontade de Deus, então não se preocupa, não faz, não sei o quê. Ora, o fato de ser algo é a vontade de Deus, que é uma profecia para aquilo, não quer dizer que nós não tenhamos que orar, jejuar e batalharmos em torno daquilo. Amém, irmãos? Entendamos isso, porque vai passar, vai chegar esse entendimento de que, olha, fica tranquilo aí, em berço esplêndido, porque essa é a vontade de Deus, então, tá? Não faz mais nada. Nós vemos na Bíblia muitas coisas que eram a vontade de Deus, uma luta imensa, intensa, em torno daquilo que era a vontade de Deus. Amém? E aí tem guerra espiritual, né? Algumas pessoas entendem, e sim, há. Esse texto de Daniel mesmo, ele fala lá do príncipe da Pérsia que se levantou e que o arcanjo Miguel teve que vir participar da guerra, da batalha espiritual para que a vontade de Deus se cumprisse. E Daniel, durante todos aqueles 21 dias, estava orando, estava buscando, e o anjo disse, desde o primeiro dia já foi determinado que isso ia acontecer, mas houve uma guerra espiritual durante esses 21 dias e hoje eu estou chegando aqui. Amém, irmãos? Então é bíblico, temos que entender, é bíblico, está na Bíblia. O que mais? Joel capítulo 2, versículo 12, vamos ver aqui, apesar de restauração, restituição, temos e podemos fazer algo, podemos e temos, né? Joel capítulo 2, versículo 12, abra a sua Bíblia lá, Joel 2, 12. Curioso, no mesmo capítulo, onde nós estamos falando de restauração, de restituição, que é um fato, é uma verdade, no mesmo capítulo, alguns versículos antes, 12 versículos antes, diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, que era uma prática comum naquele momento, naquela época, quando se estava contristado, demonstrar
com o cristamento, que estava triste, que estava, né, dedicado a algo. Mas não, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Amém, irmãos? Está vendo? Restituição, restauração. Mas novamente, pouco antes disso, convertei-vos ao Senhor. Isso com jejuns, com choro, e aí vai dizendo. Então, sim, nós pregamos a bênção de Deus, e ela é uma realidade, ela é uma verdade. Mas não é algo assim, não, Deus quer me abençoar, pronto, acabou, se Ele vai me abençoar, eu sou escolhido, escolheu, e a Deus toda a glória, e eu vou pecando e fazendo, porque eu não sou nada. Não é assim, não vejo isso na Bíblia. Não vejo isso na Bíblia, nem no Velho nem no Novo Testamento. Nós vemos sempre, apesar de que é graça, é favor imerecido, tudo, todas as bênçãos, tudo, mas nós vemos Deus sim esperando oração, esperando conversão, esperando santidade, esperando sim algo da nossa parte. Amém, irmãos? Porque Ele é tão bom que Ele espera algo de nós. Apesar de não merecermos, apesar de não sermos nós nada, e alguém diz que não somos nada, e é um fato que não somos, mas até isso Deus faz em nós, Ele faz com que nós, não sendo nada, sejamos muita coisa. De que apesar de não sermos nada, Ele nos faz sim muita coisa. Ele espera algo de nós, porque Ele, através do seu Espírito, do seu agir em nós, Ele pode esperar sim algo de nós. Amém, irmãos? E Ele espera. E se não houver algo em nós, então algo está errado, e isso não agrada a Deus, isso não é bênção. Isso não é bênção. Ele sempre espera algo de nós. Sabe, meus irmãos, tantas restaurações na Bíblia, tantas restituições, mas eu quero falar da maior agora, preste bem atenção. Sim, cremos em todas as restaurações, restituições e bênçãos. Quero falar, porém, da maior. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Com certeza a maior. Que é uma restauração também. Apocalipse 21, 4 diz: e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, porque os nossos olhos não foram feitos para cair lágrimas, a não ser que fosse lágrimas de alegria, mas por conta do pecado no mundo passou a cair lágrimas nos nossos olhos que não eram de alegria, e a morte já não existirá, porque não era para ser assim. Então Deus vai restaurar isso, e não haverá luto, e não haverá pranto, e nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Amém? E aí poderíamos continuar dizendo, então, as primeiras coisas passaram e Deus restaurou aquilo que era para ser. Isso é no céu, isso é na Nova Jerusalém, isso é onde eu e você estaremos. Vamos ver mais sobre restauração, sobre restituição, a maior. Isaías capítulo 11, versículo 6. Essa vai acontecer na terra. É uma restauração, é uma restituição na terra, para aqueles que aqui estiverem, porque também vão estar. Porque a vida vai continuar na terra, restaurada, restituída, como no Éden. Isaías capítulo 11, versículo 6. Isso é escatologia, é as últimas coisas, tanto no céu quanto na terra. Parte desses momentos. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. Amém, irmãos? Me lembro de quando criança, em alguns livros cristãos, alguns até não evangélicos, essas cenas. A gente vai ficando adulto e parece que a mensagem na igreja, dentro da igreja, fala pouco disso, parece que a gente até vai esquecendo, alguns vão até esquecendo. Como eu falo, às vezes as criancinhas que estão lá na sala das criancinhas têm às vezes uma mensagem mais bíblica, mais teológica do que a dos adultos que estão dentro da igreja. Porque hoje, por exemplo, embora o tema que estamos falando aqui, alguns podem ver como uma prosperidade, aquela lá fora, aquela lá da teologia da prosperidade, não é. Sim, é prosperidade, inclusive pode ser financeira, como eu já falei. Pessoas que não tinham casa, adquiriram casa, pessoas, adquiriram um emprego melhor. Sim, por vários motivos, por várias bênçãos. O dízimo faz parte, é promessa e tudo mais. Mas lá, às vezes, esses textos assim são bem bíblicos. Abre um texto bem bíblico e ensina algo bem bíblico para as criancinhas. Graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Que bom. Mas que aqui dentro também seja algo assim, né?
Então nós vemos que essa é a maior restauração e restituição, amém? Aleluia! Daqui a pouco eu vou estar encerrando e vou fazer um convite para, se tiver alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, para participar dessa restauração, dessa restituição, amém? Porque tem que tomar uma decisão, porque é algo da sua parte, porque é algo da parte do Senhor, não é só uma loteria, Deus escolheu, então pronto, acabou, e assim eu não tenho que fazer nada, você tem que fazer, você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você tem que viver uma vida em santidade. Só vai para o céu quem está vivendo em santidade, meu irmão. Ou alguém acha, olhando a Bíblia, que quem não está vivendo em santidade vai para o céu? O ladrão da cruz foi para o céu, ele não viveu em santidade. Alguém pode achar isso? Sim, ele viveu. Seus últimos minutos de vida, suas últimas 2, 3 horas de vida foi em santidade. Amém? E eu costumo dizer que se ele descesse daquela cruz por algum motivo e fosse viver mais 15, 20 anos, ele deveria viver uma vida em santidade. Ele foi para o céu ali, não precisa de pagar tudo quanto é pecado, não precisa viver essa vida plena e largar tudo, porque às vezes não dá tempo. Mas vivendo, tem que viver uma vida assim em santidade. Mas vamos continuar. Sabe, como eu estava falando, não somos uma igreja da teologia da prosperidade. Essa igreja não é as igrejas que eu conheço, que eu frequento, que eu vou, que eu participo, graças a Deus, não são. Eu até comentava sobre isso domingo passado, quando eu pregava ali no setor Pedro. Algo curioso. A campanha daquela igreja, e eu sei que essa vive da mesma forma, daquela igreja no ano passado foi essa aqui. Projetando renúncia. E aí o tema era: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Curiosamente, esse tema ficou no telão da igreja lá, que é projetado. Aparecia uma coisa, aparecia outra, mas o plano de fundo, o ano inteiro era. Então alguém chega na igreja e o que ele vê escrito? No telão, assim, bem na cara dele: renúncia. E qual é o versículo que ele vê? Aquele que não tomar a sua cruz e não seguir não é digno de mim. E isso foi o ano inteiro. Então não dá para ter aquela acusação de muitos dizem: as igrejas evangélicas pregam o evangelho para atrair as pessoas, fica falando de riqueza, de não sei o quê. Não, pode acontecer, acontece, mas não dá. Com uma situação dessa não dá. E eu sei que essa é a mesma coisa. O curioso até, que está aqui o projetando lá daquela igreja do ano passado, eu estou com ele aqui, estou pegando aqui também, que de um lado está a renúncia, e aquele que não tomar a sua cruz é digno, e do outro lado está os projetos. Está as metas, está os pedidos. Curioso, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Isso aqui são duas caras da mesma moeda. Podemos dizer que isso aqui são dois lados da mesma moeda. Não é contraditório, não. De um lado, renúncia. Do outro lado, pedido, prosperidade. Amém. É por aí mesmo. Você renuncia e Deus te prospera. Amém. Você renuncia e Deus te prospera. Aleluia, glória a Deus. Amém. Salomão pediu riqueza? Não, mas Deus deu riqueza. Você renuncia e Deus te prospera. É isso. Aquele Salmo 126 que nós lemos lá, fala de restaurar, fala de bênção e termina dizendo assim: aquele que sai semeando a sua semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, colhendo os frutos. Ou seja, faz muito sentido, de um lado, renúncia, e estava lá, e essa igreja vive a mesma forma. Domingo passado, naquela igreja, eu preguei sobre a cruz. Sobre a cruz, ou seja, uma igreja, um povo que quer pregar algo para atrair as pessoas, como dizem as pessoas lá erradamente, porque tem gente que faz isso, é claro, sempre teve. Tinha Judas que tinha interesse em dinheiro, mas não dá para dizer que isso é generalizado, que as igrejas todas são assim. Amém? Essa igreja que você está não é, por exemplo, esse tema não tem a ver com isso, não é problema. Agora vamos ver que há promessa sim de Deus, bênçãos para nós. E vamos estar encerrando as nossas palavras. Lucas capítulo 11, versículo 9. Mas sim há bênçãos para nós. Lucas capítulo 11, versículo 9. Abra a sua Bíblia lá. Lucas 11, versículo 9 diz o seguinte: Jesus diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. Amém, irmãos?
Sim, Deus dará boas coisas, o Espírito Santo e muitas outras mais. Ele falou, se pedir pedra, pedir pão, lhe dará uma pedra. E o que Jesus disse é bem verdade. Deus quer nos abençoar, meu irmão. Só antes de passar adiante, o curioso é que muitos de nós parece que não podemos ser abençoados. Talvez eu e você já conheçamos, todos aqui conheçam pessoas que parece que caíram depois de uma aparente bênção, ou seja, depois que prosperaram, depois que passaram a ter alguma coisa, se tornaram piores. Alguns se afastaram de Deus, se tornaram pessoas piores, ou seja, alguém fala assim, olha, essa pessoa quando não tinha, ele era melhor do que agora que tem. Então, por vezes, eu entendo que isso, que na minha vida, o fato, por exemplo, de Deus às vezes nos usar, sabe por quê que às vezes Deus não nos usa espiritualmente? Porque não dá para nos usar, porque se nos usar vai ser problema para nós, vai ser problema para a obra de Deus. Se Paulo, que é Paulo, está na Bíblia, Deus teve que colocar, olha Paulo, eu vou colocar esse espinho na sua carne, porque o que eu estou te dando espiritualmente é muito grande, é para que você não se perca. Está na Bíblia, foi Deus, não vou tirar, orou 3 vezes, ele falou, não vou Paulo, tem um propósito, você precisa ter algo, você precisa lembrar, para você não se ensoberbecer. Só antes de prosseguir, então financeiramente, espiritualmente, muitas áreas, eu entendo e vejo de uma certa forma, é o meu pensamento, não é um dogma, uma verdade refutável, que Deus por vezes até quer nos abençoar, mas não pode. Se Ele nos abençoar, às vezes nem crente nós vamos ser mais. Nem mesmo. Pois é, então vamos buscar, Senhor, me prepare então para eu poder receber as bênçãos do Senhor e que elas sejam bênção na minha vida e não maldição. O último versículo que eu vou ler nessa noite, que nos fala, é curioso, né, como, será que se cumpre, que vai se cumprir? Nós estamos falando, e há promessas de Deus na Bíblia, e essa promessa que nós lemos aqui, né, da restauração, do texto que nós lemos hoje, olha, restaurarei, transbordarão, será que isso é verdade? Será que isso vai se cumprir? Neste mesmo capítulo de Joel, capítulo 2, no versículo 28, preste bastante atenção, que antes ele disse algo que o povo precisava fazer, e depois ele disse bênçãos, e olha o que ele diz no versículo 28, é uma outra bênção, mas o curioso é que essa bênção já se cumpriu. Sabe por quê o versículo 24 vai se cumprir? Sabe por quê que o versículo 24 a gente pode ter certeza que ele se cumpre? Porque o versículo 28 já se cumpriu, e o que diz o versículo 28 desse mesmo capítulo? E acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Aleluia, glória a Deus. O que é isso, meu irmão? É o Pentecostes. É a igreja pentecostal, é o mover do Espírito Santo, é o que aconteceu ali em Atos, no dia de Pentecostes, é a descida do Espírito Santo, são sonhos, a visão, a revelação, a profecia que eu falei, que eu creio, que nós cremos, somos uma igreja pentecostal, simplesmente que ela é mais ampla do que alguns entendem, mas então me entenda, preste bem atenção, olhe para cá, esse texto, esse versículo 28 já se cumpriu, amém? Pessoas que não são crentes, pessoas que não são evangélicas, sabem que esse texto já se cumpriu, sabem que no mundo existe uma igreja, um povo pentecostal, que tem visões, sonho, revelação, cura, milagres, sinais e prodígios, amém? Se esse texto já se cumpriu, ali, versículos antes dele, que fala de restauração, que fala de restituição, na minha e na sua vida, se cumprirá, amém? Aleluia, glória a Deus. É por isso que cremos na totalidade da Bíblia, porque em várias partes da Bíblia nós vemos que há muitas profecias que já se cumpriram em toda a Bíblia. E aquelas que ainda não se cumpriram, se cumprirão. E essas profecias, como nós falamos na verdade, de restauração, de restituição, têm se cumprido. Aleluia, glória a Deus. Um testemunho disso sou eu e você. Quantos aqui são testemunhas da restauração, da restituição? Levante a sua mão. Nós, a nossa família de restauração, de restituição, todos aqui temos um testemunho de restauração, de restituição de algo. Somos testemunhas, somos provas de que essa palavra é verdade. Vamos ficar em pé. E eu quero fazer um convite. Se tem alguém aqui que ainda não entregou essa vida ao Senhor Jesus, que é maravilhoso, poderoso, único Deus e Senhor sobre os céus e a terra, o único Salvador,
eu te convido hoje a levantar a sua mão, entregando ao Senhor Jesus a sua vida, se convertendo a Ele, o aceitando como o único suficiente Salvador. E nós iremos orar por você. Amém? Há pessoas assim. Se há alguém que um dia tomou essa decisão, mas está afastado da igreja do Senhor Jesus, que não é ela que salva, mas é nela onde essas coisas, esse mover acontece. O Pentecostes não aconteceu, meu irmão, num quarto isolado. Jesus não disse, olha, vai acontecer o Pentecostes, vai cada um para o seu quarto, fica lá orando, lá sozinho, vai acontecer um mover lá no seu quarto. Não, Jesus falou, ficar em Jerusalém, fica junto aí, ó, ficar em Jerusalém, não se afastem. E aí o Pentecostes vai descer, amém? Aleluia, glória a Deus. Então se tem alguém que está afastado da igreja do Senhor Jesus, que não é ela que salva, mas ela é boa. Eu costumo dizer que até o brinde é bom. Se quiser voltar à comunhão com o Senhor Jesus, com a igreja do Senhor, eu te convido hoje a levantar a sua mão e nós iremos orar por você. Amém? É muito bom fazer este convite. É muito bom que nós possamos, meu irmão, como igrejas, oferecermos Cristo assim para todas as pessoas. Amém? Então vamos começar pelo menos convidando elas para vir à igreja. Pelo menos convidando. Se você não vai pregar, se você não vai, convide elas para vir, para que elas possam aceitar. A Bíblia diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Talvez hoje nós poderíamos dizer esse texto assim, há quem pregue a pregação, mas como se converterão se elas não estão? E aí a gente tem que sair, sim, a gente tem que sair para pregar, mas se a gente nem traz as pessoas, nem convida elas para vir à igreja, quem dirá sair? Nós vamos orar, eu gostaria de orar agora, vou estar devolvendo a palavra, estamos todos felizes porque Deus é maravilhoso, não merecemos nada, a salvação já era demais, aleluia, glória a Deus, mas ainda assim Deus nos fala de restauração, de restituição, nos fala de bênção financeira sim, e tem muitas pessoas abençoadas. O que acontece é que somos contra a teologia da prosperidade, ficar pregando sobre isso, porque isso é consequência, a gente não busca, a Bíblia diz que segue, amém? E Deus, por vezes, Ele vai abençoando um, vai abençoando outro, conforme o seu entendimento, a sua vontade, o seu querer, e Ele é poderoso para abençoar. Ele abençoa assim nações, povos, famílias e indivíduos. Senhor, nós te louvamos e te adoramos porque Tu és tudo. Oh, glória! Tu és tudo, Tu és poderoso. Tu és mais do que as palavras podem expressar. Senhor, que a nossa vida possa mostrar ao mundo, que sejamos testemunhas. Oh, glória! Faz da minha vida, faz da vida de cada um aqui um testemunho para o mundo, de vida com Deus. Espírito Santo de Deus opera nesta noite. Senhor, nós queremos restauração, restituição, a começar do Senhor, a começar do Teu Espírito. E nós cremos que todas as outras bênçãos virão. Oh, glória! Graças a Deus. Louvado, adorado és o Teu nome, ó Senhor Jesus. És Tu, ó Espírito Santo de Deus. És Tu, ó Pai, em Sua santidade. Aleluia, glória a Deus.